E aí, galerinha, voltamos aqui, né? Deu aquela paradinha para descansar a voz, tomar aquela aguinha e continuamos ainda na aula 1, questão 8. De acordo com o artigo 30 do Código de Trânsito Brasileiro, todo condutor ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, exceto letra A, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita, porém, sem poder acelerar a marcha. Correto, né? Não vou acelerar a marcha de nada. Acelerar a marcha, pessoal, quer dizer acelerar a velocidade, tá? B, os veículos mais rápidos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Tá certo isso, pessoal? Não. Não são os veículos mais rápidos, são os veículos mais lentos. Falamos no bloco passado sobre isso. Então, letra B está o quê? Incorreta. C. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Correto. D. Se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, também sem acelerar a marcha. Correto. E. Os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Veja que a letra E é o inverso da letra B. Então, letra E está correta, letra B está incorreta. Nona questão. Vamos lá. E eu aqui com um negocinho aqui, esquecendo, não é? De apertar o negocinho. Olha, não sei não. Essa culpa é de Zaqueu, não é? Culpa é de Zaqueu. De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, é assegurado ao pedestre. Zaqueu deveria... Aqui, meu diretor, por favor. Bota para mim aqui, por favor. Volta para mim aqui. Zaqueu, fale aí, viu, no grupo aí, nos grupos aí. O professor Emanuel estava reclamando que não tinha ar-condicionado. Presta atenção. Calor aqui. Não tinha água de coco, que eu gosto de uma aguinha de coco, né? Não tinha água de coco para mim, para eu tomar uma aguinha de coco, para reidratar, né? Tem que reidratar, cara. Não tinha aguinha de coco. Então, reclama aí com isso aqui. O professor Emanuel estava reclamando, para colocar um ar-condicionado aqui no estúdio, não é? Trazer uma aguinha de coco pro professor, umas balinhas, as balinhas também, é bom, né? O cara é aqui, ó, no intervalo, uma balinha, um cafezinho expresso, né? Tá faltando isso aqui, né? Fala aí para ele aí, pessoal. Bora lá. Nona questão. De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, é assegurado ao pedestre. Presta atenção. Eles vai aqui, para cá, meu diretor. Agora é o seguinte. O artigo 68... ele trata das normas relativas aos pedestres e aos veículos não motorizados. Emanuel, me diz o veículo não motorizado. Veículos de tração propulsão humana. Que veículos são esses? Bicicletas. Bora lá. É assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestre, exceto, mais uma vez ele quer a questão errada, letra A. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Isso é o quê? Correto. Presta atenção para cá, meu diretor. Quem se equipara ao pedestre é o ciclista. Então, você, motociclista, que gosta de descer e para ir empurrando a sua motocicleta, por exemplo, para passar num canteiro central, fazer uma manobra de direção, achando, não estou conduzindo minha motocicleta, não, então não é multa, não. Vou aqui
passar por esse canteiro central, vou fazer essa conversão de retorno aqui, que eu não estou conduzindo, neguinho, é caneta. Caneta é infração. Por quê? Porque quem se equipara ao pedestre é a única pessoa, é o ciclista, e não você, motociclista. Então, voltando ao slide, letra A, corretíssima. B, nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Correto também. Aqui o bizu é esse. Presta atenção. Ó o bizu, hora do bizu. Nas vias urbanas, o pedestre tem que se ligar, você, em relação ao pedestre, tem que se ligar isso aqui, ó. O pedestre ele vai ter o quê? Prioridade. Ele tem que andar pelo bordo da pista. Ele tem que andar em fila única. Isso aqui é para as vias urbanas. A gente vai ver que nas vias rurais é diferente. Vai ter um quarto item aqui, ó. Ele vai ter prioridade. Ele vai circular pelo bordo da pista. Ele vai circular em fila única, mas a diferença está aqui, ó. Ele deve circular em sentido contrário ao trânsito. Ele vai circular em sentido contrário ao trânsito. Então, nas vias urbanas, pedestre tem prioridade, ele tem que andar pelo bordo da pista em fila única. Via rural, prioridade, bordo da pista em fila única, mas ele tem que circular em sentido contrário aos veículos. Por que, Manuel, tem que circular em sentido contrário aos veículos? Porque na via rural, cara, nas rodovias, uma espécie de via rural, uma rodovia, a velocidade é muito alta, não é? Nas rodovias as velocidades são maiores que nas vias urbanas. Então, para uma melhor visualização, então eu ando em sentido contrário ao trânsito. Emanuel, e na via urbana eu posso andar em sentido contrário? Pode. Tanto em sentido contrário como em sentido da circulação do veículo. O Código de Trânsito não especifica, que ele especifica na área rural. Então vamos lá. B, está correto. Nas vias urbanas, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestre na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário. Olha aí o erro aí. Falamos que em sentido contrário é na via rural e não na via urbana. Então a letra C está errada. Letra D. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Para mim, meu diretor, o que são trechos rurais de vias urbanas? Ora, via rural, rodovia ou estrada. Então, uma rodovia geralmente, porque a rodovia ele vai passar geralmente em locais não habitados, né? A regra é essa, em locais não habitados. Mas não quer dizer que uma rodovia não possa passar num trecho urbano, locais habitados. Quem mora aí em Caruaru, você que mora aí em Caruaru, lembra aqui, ó, a rodovia 232, ela vai passar por trechos urbanos. Exemplo, Gravatá, Bizeus, ali são trechos urbanos onde circula a BR-232. Tá? É um trecho urbano. Outra coisa, o que é obra de arte que a gente viu ali? Obra de arte nada mais é que passarela. É uma passarela. A obra de arte é uma passarela. Beleza? Pra cá. Letra E, onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar
a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Correto também. Então, meus queridos, o erro aí está na letra C. Então, a letra C é incorreta. Próxima questão. 10ª questão. De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios. Opa! Apertei aqui sem querer aqui. A utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Diante disso, analise as proposições a seguir. Primeira proposição. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Corretíssimo. Primeiro item correto. Segundo item. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Falamos disso na questão passada. Então, o item 2 está correto. 3. Nas vias rurais, quando não houver acostamento, quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelo bordo da pista em fila única em sentido contrário ao deslocamento dos veículos. Correto também aí o item 3. Item 4. Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelo bordo da pista em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização. Também está correto o item 4. Item 5. O ciclista demontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Nós já vimos tudo isso aí. Esses 5 itens já falamos, então esses 5 itens estão corretos. Então, letra C, né, é o gabarito da questão número 10. 11. De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Assinala a alternativa incorreta. Letra A. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nestas condições, usar o acostamento. Para cá, meu diretor, vimos mais uma vez. Está vendo que as questões estão, elas sempre são repetidas. Porque é isso, pessoal. Quer passar, quer fechar a prova, tem que fazer, o máximo de questões, não é? E quanto mais você tiver essas questões repetidas na tua memorização, na tua cabeça, você vai acertar. É tanto aqui que meu diretor já está dizendo aqui que vai fazer a prova lá de Guarda Municipal, lá de Caruaru, e vai passar. Porque é de tanto, escutar aqui, é isso. Então, você fazer esse exercício repetidas vezes, você vai conseguir. Então, letra A, qual é a resposta, meu diretor? Ele já está dizendo, correto. O bicho está fera mesmo, né? O bicho está... Letra B, nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista em fila única,
exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações que a segurança ficar comprometida. Está correto isso? Está correto isso, meu diretor? Não. Por quê? Porque nas áreas rurais tem que andar o quê? Em sentido contrário. Então, letra B está incorreta. O cabo aqui está detonando aqui. Se ele está detonando aqui, que está vendo agora, vocês vão detonar lá na prova, que estão vendo o tempo todo. Então, letra B errada. Letra C. Nas vias rurais, quando não houver acostamentos ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista, em fila única, em sentido contrário. Tá vendo aí, ó? Volta aqui, meu diretor. Então, sempre lembrando, via rural é sentido contrário aos veículos. Via urbana, sentido contrário não. Mas na via rural, o sentido obrigatoriamente tem que ser contrário. D. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. Certo, letra D. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Correto também. Então, nessa 11, a errada é a letra B de bola. 12. Meu diretor. Zaqueu acha que eu tenho, não é? Ó, a visão maravilhosa. Eu estou com 4.6. Ele bota a letra, ó, miseravelmente pequenininha, tá vendo? Para que eu possa enxergar. Não tem condições não, velho. Não tem. Vamos lá, bota ali, meu diretor. Eu vou ter que usar lupa, viu? De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Vamos lá ver, analisar as proposições aí. Ele quer verdadeiro ou falso, tá certo? Então, primeiro, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta não equipara-se ao pedestre. Opa! Ciclista desmontado, bora, meu diretor, ciclista desmontado equipara-se ao pedestre. É o único que equipara-se ao pedestre. Então, esse primeiro item está o quê? Falso. Bora lá, meu diretor. Nas áreas urbanas, quando houver passeios, ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelos bordos da pista em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização. Correto. Bora para cá, meu diretor. Verdadeiro. Pessoal, deixa eu dar logo um bisu. Você tem que ser muito dinâmico quando for fazer a prova. Tem que ser safo. Então, numa questão dessa, veja, se eu já sei que a primeira é F, eu já elimino todas as alternativas onde começa como V. Para isso, ó, para eu adiantar, porque a prova eu tenho que ser safo, tenho que adiantar para não perder tempo na questão. Então, se eu sei que a primeira é F, o que tiver de verdadeiro iniciando a proposição, eu já descarto. Beleza? Vamos lá. Então, aqui eu já descartaria, ó, letra A, letra C e letra D. Então, só tem o quê? B e E. Só que, olha o que a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Opa, F, F, letra F. Opa, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Falso e verdadeiro. Vamos lá. O ciclista desmontado. Vamos ver a letra B de novo aqui. O que está errado aqui?
O segundo, nas áreas urbanas, quando houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Então, o segundo é verdadeiro. Parece que não vai ter, pessoal, resposta aqui. Mas vamos continuar. C. Terceiro item. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelo bordo da pista em fila única em sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações que a segurança ficar comprometida. Então, o terceiro é verdadeiro também. Vamos lá. Quarto, nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Verdadeiro também. Então, vamos lá. O quinto, onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestre. Verdadeiro. Então, vamos analisar mais uma vez o item B. O segundo item que parece que não tem resposta a essa questão 12. Nas áreas urbanas, quando houver passeios ou quando não for... pessoal, quando não houver passeios, né? Desculpem aí, é tão pequenininho, veja aí, é tão pequenininho que eu não li aqui, quando não houver passeios. Então, é falso. Então, a resposta realmente é a letra B. Tá vendo que eu reclamei logo, não é? Do senhor Zaqueu, tá vendo? É lupa, né? É lupa. Eu não enxerguei quando não houver passeios. Aí tá certo. Então, volta lá, meu diretor. Então, ó, letra B. Primeiro, falso. Segundo, falso. Os outros, terceiro, quarto e quinto, verdadeiro. Então, entenderam aí, né? Beleza. 13. Olha aí, outra vez. Ele tá me ferrando aqui, me quebrando aqui. Bora lá. De acordo com o artigo 68 do Código de Trânsito Brasileiro, é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Assinala a alternativa correta. Lá vai eu com minha lupa. Nas vias rurais, letra A. Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou quando não for possível. Há mesmo erro daquela questão. É quando não houver acostamento. Então, letra A está incorreta. B. Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Corretíssimo. C. Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para pedestre, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida sinalização e proteção para a circulação de pedestres. C também está correta. Nas áreas urbanas, quando não, para cá, meu diretor, lembrar, quando não, é sempre a negativa. Quando não houver passeio, quando não houver acostamento, quando não houver área sinalizada. Então, se liga nesse não. Vamos lá, meu diretor. Quando não houver passeios ou quando for possível a utilização destes,
A circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Letra E. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Correto! Então, na 13, não é, pessoal? Então, letra A. A de amor. Eu estou muito bem humorado, apesar de Zaqueu, não é? Querer me sacanear aqui com essas letrinhas pequenas, mas hoje eu estou bem humorado. Vamos lá, 14. De acordo com o artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro, para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade e a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que essas estiverem numa distância de até 50 metros dele, observada as seguintes disposições, exceto, meu diretor, passa para mim aí, meu diretor, queridos, o esquema é esse, presta atenção. Pedestre é para atravessar onde? Na faixa. Agora tem o seguinte, obviamente, essa obrigação ela não é absoluta, entendeu aí, ó? A obrigação não é absoluta. Essa obrigação, ela é determinada quando? Quando a faixa tiver numa distância até 50 metros. Até 50 metros. Então, até 50 metros eu sou obrigado a atravessar na faixa. Mais de 50 metros, eu não estou obrigado a atravessar na faixa. Emanuel, pedestre pode ser multado? Pode. Está lá, ó, no artigo 254. É uma infração leve, só que o pedestre vai pagar metade do que é previsto em dinheiro para infração leve. Mas ele pode ser autuado sim, lá no artigo 254. Beleza? Vamos lá, meu diretor? Então, letra A. Onde houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Certíssimo para cá, meu diretor. O que é sentido perpendicular? É isso aqui, pessoal. Isso é sentido perpendicular. O que não pode é o que muito pedestre faz. Ele vai assim, ó, sentido diagonal, né? O cara passa assim achando que é o rei da cocada preta, né? E não é. O sentido é isso, perpendicular. B. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde houver foco de pedestre, obedecer a indicação das luzes. Para cá, meu diretor. Pessoal, pedestre tem semáforo? Tem. É o chamado foco para pedestre. São duas luzinhas, vermelho e verde. Geralmente é assim, o cara está andando, né? Então, vermelho e verde. Obedece o foco para pedestre. Correto. Letra B. C. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde não houver foco de pedestre, aguardar que o semáforo ou agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. Certíssimo. Certíssimo também. Letra D. Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que pode fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos. Para cá, do diretor. Pessoal, quer atravessar a pista na continuação da calçada? É isso aqui, ó. Preste atenção. Vamos dizer que isso aqui é um cruzamento. Continuação da calçada é isso. Se eu quero chegar aqui, ó, eu não posso fazer isso aqui. Tá certo? Porque eu tenho que atravessar em sentido perpendicular. Então eu faço isso, ó. Aqui e aqui. Ah, professor, ninguém faz isso não. Sim, ninguém faz é outra coisa. Mas está
Isso que é o que é o correto fazer no Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo? Vamos lá. Nas interseções em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observada as seguintes normas. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o percurso. Demorar-se não. Oi. Não deverão demorar-se. Beleza? 15ª questão aí. Então, nessa 14, a letra E, né, estava errada. 15. De acordo com o artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro, para cruzar a pista de rolamento, os pedestres tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a eles destinadas, sempre que essas estiverem numa distância de até 50 metros dele. Mesmo esqueminha da anterior. Bora lá. Verdadeiro e falso agora. Para atravessar, vou botar minha lupa. Para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde houver foco de pedestre, ou obedecer às indicações das luzes. Verdadeiro, pessoal. Então marca aí verdadeiro. Segundo, para atravessar uma passagem sinalizada para pedestre ou delimitada por marcas sobre a pista, onde não houver foco de pedestre, aguardar que o semáforo agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos. Para cá, meu diretor. Então, ó, vamos para cá. Eu já sei que a primeira e a segunda são o quê? Verdadeiras. Então, vou eliminar? Vou. Bora lá, meu diretor. Quais são as que eu vou eliminar? B e E. B e E. B e E. Então, ficou A, C e D. Só que a C tá o quê, ó? Falso. Então, vou eliminar também. Então, vou eliminar B, C e E. Só ficou o quê? A e D. Então, bora lá. Ficou mais fácil. Então, só tenho duas alternativas agora. Ou é A, ou é D. Nas interseções em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas. Uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade. Verdadeiro aí. Verdadeiro. E o último, onde não houver faixa de passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Então, letra A, verdadeiro. Muito bem. Então, a 15ª questão, 15 é letra A. Todas as alternativas são verdadeiras. Beleza? Muito bem. Então, o seguinte, volta aqui para mim, meu diretor. Meus amigos, vamos dar aquela paradinha, não é? Bem esquematizada, para a gente descansar. Mas já já eu volto.